Bom dia, graça e paz, bom sábado, bom fim de semana. Esse é o 7º dia. Estamos encerrando mais uma semana, vencendo mais uma semana, louvando a Deus por mais uma semana de bênção, mais uma semana de direcionamento diário. Deus nos deu, essa visão de trazer esse direcionamento todos os dias. Para o meu pessoal aqui onde nós pastoreamos, nós temos o devocional diário, que é também um outro veículo de direcionamento, onde cada membro da igreja tem à sua disposição um devocional diário para meditar, para buscar a presença do Pai, para aprender um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado nesse tempo. Na verdade, esse ano estamos falando todos os meses sobre realmente palavras e ensinamentos, direcionamentos de Jesus, E nós também agora estamos com esse direcionamento diário aqui para o Instagram, e eu quero aqui louvar a Deus e abençoar aqui todos que de alguma maneira, em algum momento do dia, têm visto a gravação, têm visto a live, e espero do profundo do meu coração que todos sejam grandemente abençoados, contemplados com a palavra de Deus. Esse é o nosso grande objetivo, de trazer a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor, para que sejamos cada vez mais edificados. A Bíblia fala que o Senhor nos escolheu, uns para apóstolos, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para pastores, outros para mestres, e o Senhor escolheu, e deu à igreja esses 5 ministérios, e escolheu aquelas pessoas que Ele ia usar como instrumento para, a partir ou através desses ministérios, aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Nós temos essa incumbência. É um privilégio tremendo poder ser separado por Deus para ministrar a palavra à igreja do Senhor, ministrar a palavra às pessoas, ao mundo. A palavra de Deus diz que nós devemos pregar o evangelho a todo mundo. Então é maravilhoso saber disso, saber que fomos escolhidos, mas a ideia de Deus é que sejamos aperfeiçoados. Então, que esse direcionamento diário nos leve a um aperfeiçoamento diário, para que possamos viver a vida abundante que Jesus veio para oferecer. Nós queremos aqui dizer que a vontade de Deus é que desfrutemos do melhor. A vontade de Deus é que a nossa vida seja uma vida abundante, que nós possamos desfrutar da bênção da vida abundante. Hoje, em especial, nós estamos aqui vencendo mais uma semana, Vencendo mais uma semana. O Senhor tem nos dado a bênção da sua misericórdia. A Bíblia diz que é pelas misericórdias do Senhor que não somos consumidos. Então nós estamos aqui visitados, cobertos pela misericórdia de Deus, e estamos em mais uma véspera de uma nova semana.
Mas a verdade é que muitos de nós, depois de uma semana corrida, porque quase todos nós, para não dizer todos, vivemos um tempo de muita correria. Eu sempre acho isso muito difícil de entender, porque nós, nos tempos passados, algumas décadas atrás, não muito tempo, nós, se quiséssemos conversar com uma pessoa, nós tínhamos que marcar um horário para que a pessoa esperasse no telefone. Nós, se quiséssemos comprar algo, nós teríamos que ir à loja, ir ao supermercado. Hoje, se você quiser fazer a sua compra e não ir ao supermercado, você faz. Se nós precisássemos de alguma coisa que não havia na nossa cidade, nós tínhamos que nos deslocar da nossa cidade com um transporte difícil. Eu moro numa cidade que o povo diz que há, 30 anos atrás, para andar 60 quilômetros daqui, gastava um dia inteiro de carro, muito barro, muita dificuldade. Hoje as coisas estão mais velozes, mais rápidas. Eu me lembro que há 2 décadas atrás, para muitos de nós, a internet era lenta, difícil de nós vermos alguma coisa ao vivo, quase que impossível. Hoje nós estamos fazendo as coisas assim, ao vivo, não é? No momento exato. E hoje, se a nossa internet estiver um pouco lenta, a gente já reclama. A verdade é que nós temos tudo nas mãos para que o nosso tempo seja remido de tal forma que nós tenhamos até mesmo mais tempo com Deus. Coisas que no passado nós gastávamos uma semana para fazer, hoje a gente faz em minutos. Nós ganhamos uma semana. Mas ainda assim, a maioria de nós está dizendo: eu estou sem tempo. Eu não tenho tido tempo nem para ligar para os meus parentes. Eu não tenho tido tempo de parar para conversar com meu vizinho. Eu não tenho tido tempo para parar e sentar à mesa com a minha família. E tristemente, alguns vão dizer: eu não estou tendo tempo nem para orar. A correria. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa hoje dizendo que não está na correria. Muitos compromissos, muitas tarefas, muita confusão no dia a dia. E quando chega num dia como hoje, as pessoas estão cansadas fisicamente de tanto correr, cansadas mentalmente pela correria do dia, cansadas de frustrações, decepções na semana. Os dias vão passando, vamos acumulando. Eu sempre falo que no sentido emocional, o nosso emocional, ele é cumulativo. Tudo que você vai recebendo, se você não teve tempo. Durante a semana foi muito corrido. Durante a semana você não teve tempo de dar uma descansada. E os dias vão passando.
e você olha para trás e fala: quanta coisa ficou sem fazer, quanta coisa que eu deveria ter feito e não fiz, quanta coisa que eu nem precisava ter feito e eu acabei me envolvendo e me ocupando. Então, na realidade, acho que o que nos falta, na verdade, e eu vou bater nessa tecla mais uma vez, o que falta, na verdade, é estarmos buscando o direcionamento correto. Acho que quando eu iniciei essas lives falando sobre direcionamento diário, eu falei o seguinte: olha, imagina você não precisar se preocupar com a sua agenda de amanhã, com os seus planos para o outro dia. Jesus, por exemplo, diz: olha, não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, e basta cada dia o seu mal. Jesus disse que basta cada dia o seu mal. O que ele estava dizendo? Se você ficar carregando o peso do mal de ontem e preocupado com o mal de amanhã, além disso, tem o mal de hoje. Imagina você que nós poderíamos estar vivendo, enfrentando só os males do dia de hoje, e nós estamos tentando vencer os males do dia de hoje, preocupados com os males do dia de amanhã e sufocados pelos males de ontem. E por que não dizer de anteontem, da semana passada, do mês passado, do ano passado, da década passada? Agora imagina você, se alguém vivendo esse tipo de problemas não está sofrendo. Imagina, está sofrendo e muito. Sofrendo demais. Aí é que entra aquela ideia da opressão, da sobrecarga. A energia elétrica, quando ela recebe uma sobrecarga, ela apaga tudo, dá curto, pega fogo, esquenta demais. O ser humano, ele vai se sobrecarregando, daqui a pouco ele não se aguenta mais. Aí ele começa agora a não suportar o seu trabalho. Daqui a pouco ele não começa a suportar os seus companheiros de trabalho. Daqui a pouco ele começa a não suportar mais a sua família quando ele chega em casa, porque ele está tão cheio, que ao chegar em casa, ele não suporta ouvir a voz dos seus filhos chamando: vão brincar. Não suporta ouvir o eu te amo da esposa. E esse ainda não é o ponto final, porque vai chegar um momento que a pessoa não vai se suportar. E aí entra essas questões de burnout, entra a questão do surto, da sobrecarga, do cansaço excessivo, de tanta pressão. Pode ser que você esteja agora vendo a live, fazendo alguma outra coisa, porque você não vai ter como ver a live e fazer o que você precisa fazer hoje. Pode ser que você esteja tentando aprender um pouco, mas ocupado e sobrecarregado com tanta coisa. Talvez esteja falando para pessoas que está carregando um fardo de algum tempo atrás, quando alguém disse alguma coisa ou fez alguma coisa. Ou talvez mesmo o fardo da culpa de ter feito algo, de ter dito algo, de ter se comportado mal. Talvez o fardo de não ter buscado a orientação de Deus antes. Quantas vezes fazemos as coisas e depois nos arrependemos? Não são poucas as vezes. Nos arrependemos porque nós fizemos impensadamente ou não pensamos direito e chegamos a dizer que fizemos sem pensar. É uma outra coisa que eu tenho falado aqui: ninguém faz, nós não fazemos absolutamente nada sem pensar, porque
Porque tudo que fazemos, todas as atitudes que tomamos, todas as palavras que dizemos, primeiro passa pelo pensamento. O que nos falta muitas vezes é não exercer a metacognição. Então, partindo do princípio que hoje é um final de semana e você está dizendo, cara, até que enfim chegou sábado, mas hoje, por exemplo, eu já fui ao supermercado e as pessoas que trabalham no supermercado vão trabalhar até tarde. Nós gostamos disso, e se nós formos no supermercado agora e encontrar as portas fechadas, a gente ainda vai achar ruim. Fomos numa farmácia. Na verdade, o mundo está acontecendo, está girando, e lá fora, tanta gente sobrecarregada, tanta gente muito ocupada, super ocupada, e além das ocupações, tem as preocupações. Além das preocupações, tem as lembranças do que aconteceu no dia anterior. Mas a gente precisa entender que Jesus, eu volto aqui a lembrar que Jesus disse, olha, eu quero dizer para você que você não deve ficar ansioso pelo dia de amanhã, porque tudo que você tem é o agora. A Bíblia vai dizer que nós precisamos fazer a vontade de Deus e não a nossa no tempo em que nos resta. Isso é 1 Pedro capítulo 4, versículo 2. Para que no tempo que nos resta nesse corpo, nessa carne, não vivamos mais segundo a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus. Que difícil isso. Ontem falamos isso aqui um pouco. E na live de ontem, o Senhor nos orientou, escute a Jesus. Ele tem as orientações. Mas é interessante que Jesus não apenas diz assim, vá lá, faça dessa forma. Ele não apenas aponta o caminho. Sabe por que Jesus não aponta o caminho? Porque Ele é o caminho. E eu quero ler um texto hoje que é muito conhecido, muito lido, muito citado, mas talvez, como muitos ensinamentos da palavra de Deus, pouco vivido. Eu quero ler Mateus capítulo 11, verso 27 ao verso 30. Mateus 11, 27 a 30. Diz assim, todas as coisas, Jesus dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, oprimidos, e eu, Jesus dizendo, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu costumo dizer que estar cansado, viver cansado, sofrer por causa do cansaço e viver sobrecarregado, oprimido pelo fardo pesado, pelo jugo sobre o pescoço, é uma decisão nossa.
é uma decisão da gente. Porque Jesus está nos direcionando o seguinte: a direção de Jesus é: está cansado? Está se sentindo sobrecarregado? Vinde a mim. Vinde a mim e eu vou aliviar o seu peso. Eu vou tirar de você o peso. Talvez você seja um cristão, uma cristã e conhece muitos irmãos em Cristo dizendo: eu não estou suportando mais o meu cansaço. Eu estou sobrecarregado. A primeira coisa que a gente tem que aprender é que Deus jamais vai nos sobrecarregar. Deus jamais vai fazer isso. Deus jamais vai nos dar incumbências, tarefas, para que vivamos cansados. Deus não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque Deus nos conhece e sabe dos nossos limites, das nossas limitações. Mas a palavra de Deus vai dizer assim, Salomão chegou a dizer o seguinte: olha, muita coisa vai vir à mão para a gente, muita coisa vai vir à nossa mão para fazer, muita coisa vai surgir como oportunidade para que eu faça alguma coisa. Muitas oportunidades vão surgir. Agora é o seguinte: tudo que tiver à mão para fazer, pode fazer, mas faça dentro dos seus limites, dentro das suas limitações. Quando diz assim, faça conforme a sua força. Se você faz conforme a sua força, não haverá cansaço, não haverá sobrecarga, porque a carga está dentro dos limites da minha capacidade. Então, se estamos cansados e sobrecarregados, não é porque nós fomos obrigados, é porque nós nos obrigamos, nós puxamos para nós tanta coisa, tanta atividade, tanto ativismo, tanto peso, que nós não conseguimos dar conta em um dia. Tem gente que diz: olha, se eu pudesse, o meu dia teria mais de 24 horas, porque 24 horas não está dando. Então, na realidade, Jesus está dizendo: olha, você arrumou uma série de problemas para você, você vacilou, você foi acumulando coisa, você deixou de fazer o que devia fazer para fazer o que não precisava fazer e acabou se enrolando, e agora você está tendo que trabalhar muito mais do que você deveria, porque quando o Senhor nos criou, Ele já antes, Ele criou o dia, e o dia tem 24 horas, e a ideia é que você pode reparar que Deus é trino, o ser humano é trino, e tantas coisas são trindades nesse tempo, nesse mundo, na história. E o dia, ele é dividido em 3 momentos, em 3 tempos: 8 horas, 8 horas, 8 horas. 8 horas é o suficiente para descansarmos. Mas a maioria de nós, e eu digo isso de experiência própria, não descansa 8 horas. Mas o dia, na visão de Deus, na orientação de Deus, no direcionamento de Deus, na criação, Deus fez 8 horas para descansar, 8 para trabalhar e 8 ainda teríamos para adorarmos a Ele, para
nos deleitarmos de alguma maneira. Agora imagina, eu trabalho 16, não consigo descansar 8, eu trabalho 20, descanso 4. É claro que nós vamos nos cansar, é claro que vamos chegar um momento que não vamos suportar. E Jesus vai dizer assim: quando você perceber, quando você cair em si, perceber que você está cansado e sobrecarregado, eu vou te dar uma direção. Vinde a mim e eu te aliviarei. Por isso, estar cansado e sobrecarregado é uma decisão nossa, é uma opção nossa. Nós decidimos estar cansados. Então nós não podemos reclamar de cansaço e de sobrecarga, porque nós acumulamos isso para a gente. Porque se nós estivéssemos indo a Jesus, não estaríamos nessa condição. Nós temos a opção de não viver cansado e nem sobrecarregado. Nós temos, para a glória de Deus, essa opção. Ele vai dizer: vinde a mim, todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí ele vai dizer: e isso vai fazer com que você encontre descanso para a sua alma. Descanso. Descanso para a alma é o alívio das sobrecargas. É o alívio. É você descansar. Na verdade, o nosso descanso, o lugar do nosso descanso e o nosso descanso não é um dia da semana. O nosso descanso está em Jesus. E a gente não precisa esperar o sábado para descansar. A gente pode descansar de domingo a sábado. Andar descansado, andar aliviado de qualquer sobrecarga. Porque Jesus disse: se você quiser se ver livre da sua sobrecarga, do seu cansaço, é só vir a mim. Qual o nosso problema? De tanta ocupação, de tanta sobrecarga, de tanta coisa para nos cansar, de tantas coisas. Talvez a única coisa que menos fazemos é ir a Jesus, porque se fôssemos a Jesus buscar esse direcionamento, não ficaríamos sobrecarregados, não ficaríamos oprimidos, não ficaríamos cansados. Isso é Jesus quem disse. E é importante isso. Então, o direcionamento para o nosso dia, o direcionamento para hoje, para amanhã e para todos os dias da nossa vida é: vinde a mim. Você tem a opção de não estar cansado e nem sobrecarregado. Se você aprender a descansar em Jesus. Jesus é o nosso sábado de segunda a segunda. Jesus é o nosso sábado, é o nosso descanso. Todos os dias. Então, na verdade, nós precisamos ir a Jesus, até porque Jesus é Deus, e Deus, na sua palavra, nos ensina a imitá-lo, a nos voltarmos para Ele. E Deus é organizado. Deus é organizado. É só você olhar a criação, a organização, a sequência das coisas. Ele jamais fez a segunda antes do domingo, porque o domingo é o primeiro, o sábado é o último. Ele fez
o primeiro, segundo, terceiro, quarto dia. Ele organizou as coisas. Ele não fez peixe antes de fazer água. Ele não fez árvores antes de terra. E ele não fez o ser humano antes de ter criado um ambiente suficiente para a vida do ser humano, sem cansaço, sem sobrecarga. Mas a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, mas o homem procura tantas confusões. E é verdade. E parece que Eclesiastes 7:29. Então eu gostaria de hoje deixar aqui essa palavra de direcionamento de Deus, de direcionamento diário. Deixar essa palavra. Opte pelo descanso. Opte pelo alívio da sua sobrecarga. Aproxime-se, achegue-se a Cristo. E essa vai ser um dos grandes milagres que você vai ver acontecer na sua vida. Nesse tempo de tanta gente cansada e sobrecarregada. Nesse tempo que nós nos incluímos em meio à multidão dos cansados e sobrecarregados. Jesus está dizendo, isso é fácil de resolver. Vinde a mim. Então que hoje você possa não simplesmente dar glória a Deus pelo sábado para você descansar, mas dê glória a Deus porque você tem Cristo, que nele está o descanso para as nossas almas, toda hora, todo dia, o dia todo. Vamos orar? Deus querido, muito obrigado por mais uma semana, muito obrigado por chegarmos a esse sábado, a esse dia, Deus, que o Senhor nos direciona, que o Senhor nos dá a sua palavra e que muitos de nós, muitos seres humanos estão à beira da depressão, do burnout, pelo cansaço, pela sobrecarga. Sabemos que o Senhor jamais faria isso com a sua criação, com a sua criatura, mas nós mesmos cavamos essas coisas, nós mesmos buscamos essas coisas. Mas muito obrigado, Pai, porque o Teu Filho Jesus, Ele é a solução para o nosso cansaço, para a nossa sobrecarga. Então, Deus, obrigado por me fazer entender que estar cansado e sobrecarregado é uma decisão minha, é uma escolha minha. Então que hoje eu, meus irmãos que estão vendo essa live, meus irmãos que estão vendo essa gravação, possamos, ó Deus, nos render ao fato de que o nosso cansaço, a nossa sobrecarga é resultado de não nos aproximarmos de Jesus. Ó Deus, nos ajude. Queremos, ó Deus, andar de forma saudável, sem sobrecarga, sem cansaço e em Cristo. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando cada vida, cada família aqui representada, cada cidade representada, cada estado representado e talvez, quem sabe, cada país representado. Nós os abençoamos e clamamos pela bênção do Senhor sobre cada vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela sua participação. Compartilhe a palavra do Senhor. E que esse dia seja um dia de grande bênção. E que esse dia você possa experimentar o alívio do seu peso, do seu cansaço e o descanso para a sua alma, descanso da sua sobrecarga. Deus abençoe
e até amanhã nesse horário, se Deus quiser. Deus abençoe.